Quais são os valores de x que satisfazem essa inequação que você está vendo aí na sua tela? A aula de hoje é sobre esse assunto, inequações do primeiro grau. Você sabe resolver essa inequação aí? Em alguns aspectos, resolver uma inequação do primeiro grau é muito parecido com a resolução de equações do primeiro grau, mas é necessário a atenção a alguns detalhes com relação a inequações do primeiro grau. Você tem que saber que não muda o sinal da desigualdade quando você está somando ou subtraindo números a ambos os membros da desigualdade. Ou seja, se você somar ou subtrair números, sejam esses números positivos ou negativos, a ambos os membros da desigualdade, a desigualdade não se altera. Vou colocar um exemplo aqui para você. Então, aqui, ó, 1 é menor que 2. Essa é uma desigualdade verdadeira. Se você somar ambos os membros duas unidades, você vai ficar com 1 mais 2 menor que 2 mais 2. Observe que a desigualdade ela vai continuar sendo verdadeira. Ó. 3 menor que 4. Ela continua sendo uma inequação verdadeira, tá bom? Isso serve para números positivos e números negativos também. Observe que se eu pegar a mesma desigualdade, 1 menor que 2, e subtrair 3 unidades dos dois lados, lembrem-se, subtrair 3 unidades é a mesma coisa que somar 3 unidades negativas. Nós vamos ficar com menos 2 de um lado e do outro lado nós vamos ficar com menos 1. Essa desigualdade, ela continua sendo verdadeira. Menos 2 é menor que menos 1. Basta você observar aqui, ó, que numa reta numérica, tá vendo? Você tem aqui, ó, à direita do zero, você tem valores positivos e à esquerda do zero você tem valores negativos. Então, observe que o menos 2, ele se encontra aqui, ó, está nesse ponto aqui da nossa reta numérica. E o menos 1, ele está nesse ponto. Portanto, menos 2 é menor que menos 1. Isso é verdadeiro. Então, repetindo, o sinal da desigualdade ele não muda se você somar ou subtrair números a ambos os membros da desigualdade. O sinal da desigualdade ele também não muda se você multiplicar ou dividir ambos os membros da desigualdade por números positivos. Então, se eu tenho aqui, ó, 1 menor que 2, nós vamos multiplicar ambos os membros da desigualdade por um número positivo, por exemplo, por 4. Nós vamos ficar com, ó, 1 vezes 4 menor que 2 vezes 4. Nós vamos ficar com 4 menor que 8. Observe que a desigualdade, ela continuou sendo verdadeira. Então, se você multiplicar por números positivos, ambos os membros, a desigualdade não muda o seu sinal, não muda o sentido da desigualdade, tá bom? E isso acontece também se você dividir uma desigualdade por números positivos também. Por exemplo, você tem aqui, ó, 12 menor que 15. Isso é verdade. Se você dividir ambos os membros dessa desigualdade por 3, por exemplo, ó, vamos dividir os dois membros da desigualdade por 3. Nós vamos ficar com 4 menor que 5. Ela continua sendo verdadeira. Observou isso? Então, se você somar ou subtrair em ambos os membros o mesmo número, a desigualdade não muda o seu sentido. Se você multiplicar ou dividir ambos os membros por números positivos, a desigualdade também não muda o seu sentido. E quando que a desigualdade vai mudar o seu sentido, professor? Nós vamos ver isso agora. Quando nós multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros por números negativos. Se você multiplicar ou dividir uma desigualdade por números negativos,
aí o sinal da desigualdade ele vai se inverter. O sentido da desigualdade ele será invertido. Vejamos um exemplo. Aqui, ó, 2 menor do que 4. Se multiplicarmos ambos os membros dessa desigualdade por menos 1, nós vamos obter o seguinte, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 4 vezes menos 1, isso dá menos 4. Se você manter o sinal da desigualdade, você vai encontrar uma sentença falsa. Uma sentença falsa. É falso que menos 2 é menor que menos 4. Tá legal? E onde foi o erro? O erro foi multiplicar ambos os membros dessa desigualdade por um número negativo e não inverter o sentido da desigualdade. Então, o sinal da desigualdade ele deve ser invertido quando você multiplica ambos os membros da desigualdade por um número negativo. Então, o correto é isso aqui. Agora sim, agora nós temos uma sentença verdadeira. É verdade que menos 2 é maior que menos 4. Luiz, mas eu não consigo entender isso. Por que que menos 2 é maior que menos 4? Por causa da reta numérica, pessoal. Na reta numérica, veja bem, vou colocar aqui, ó, o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. Então, observe que o menos 2 está aqui, ó, nesse pontinho vermelho, e o menos 4 está aqui. Então, o menos 2 não está à direita do menos 4? Então, é correto dizer que menos 2 é maior que menos 4, ou que menos 4 é menor que menos 2. Isso aqui também é verdade. Numa desigualdade, você pode escrever essas duas sentenças aqui que elas são verdadeiras. Menos 2 é maior que menos 4, ou menos 4 é menor que menos 2. Conhecendo essas propriedades, nós podemos resolver já inequações do primeiro grau. Primeira inequação do primeiro grau, para a gente resolver aí da nossa lista de exercícios. 2x mais 4 maior que x menos 2. Bom, podemos proceder da mesma forma que resolvermos uma equação do primeiro grau. Ó. Tá vendo? Quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro. Tá vendo? Então, peguei ó, esse x aqui que estava desse lado positivo, ele foi para o outro lado, da desigualdade negativa, apareceu aqui. Ó. Esse mais 4 que estava no primeiro membro positivo vai para o outro lado, ele apareceu aqui, ó, negativo. E agora vamos resolver. 2x menos 1x, isso dá x. X maior que menos 2 menos 4, isso dá menos 6. Então, resolvido. Podemos deixar dessa forma. Então, todos os números maiores que menos 6 representam soluções dessa inequação do primeiro grau. Exemplo 2. X menos 1 menor ou igual a 3x menos 5. Mesmo procedimento. X menos 3x menor ou igual a menos 5 mais 1. X menos x, isso dá menos 2x. Menor ou igual, menos 5 mais 1, isso dá menos 4. Agora, observe que eu vou precisar multiplicar ambos os membros dessa desigualdade por menos 1. É interessante que aqui apareça 2x positivo. Eu estou multiplicando a minha desigualdade por um número negativo. Então, não esqueça, o sinal, o sentido da desigualdade, ele deve ser invertido. Então, vamos ficar com 2x maior ou igual a 4. Porque ao multiplicar menos 1 por menos 2x, vai trocar o sinal dele, vai ficar positivo. Ao multiplicar menos 4 por menos 1, vai trocar o sinal dele, vai ficar positivo. E o sinal, o sentido da desigualdade, ele também deve ser invertido, tá vendo? Era um sinal de menor ou igual, ficou maior ou igual. E agora, dando continuidade,
temos 2x maior ou igual a 4. Esse 2, já que ele é positivo, temos isso aqui positivo, ele pode tranquilamente aparecer do outro lado dividindo. Portanto, x é maior ou igual a 2. São as soluções dessa inequação. Inequação 3, número 3. Antes de qualquer coisa, devemos aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. Primeira coisa que nós temos que fazer é aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes x, vamos obter 2x. 2 vezes 1, vamos obter 2. Menos 3 vezes x vai dar menos 3x. E menos 3 vezes mais 2, isso vai dar menos 6. Maior ou igual a zero. Reduzindo os termos semelhantes, 2x é termo semelhante com menos 3x, então nós vamos obter menos x. Mais 2 é termo semelhante com menos 6, então vamos obter menos 4, maior ou igual a zero. Esse menos 4, ele pode aparecer do outro lado positivo, não tem problema nenhum, você pode passar ele, tá vendo, para o segundo membro da nossa desigualdade. Agora, observe que onde está a incógnita, o lado que está a nossa incógnita está negativo. Então, o que é interessante fazer? Multiplicarmos a nossa inequação por menos 1. E aí, multiplicando a nossa equação por menos 1, os sinais serão trocados, inclusive o sinal da desigualdade. É importante você não esquecer isso. Então, vamos ficar com o x menor ou igual a menos 4. Então, acabou, resolvida a nossa questão. Observe que, se formos representar essas soluções aí numa reta numérica, né, suponhamos que eu tenho aqui, ó, uma reta numérica aqui, as soluções dessa inequação são todos os números menores ou iguais a menos 4. Então, aqui no menos 4, ó, bolinha fechada, e todos os números aqui, ó, menores que o menos 4, representam soluções dessa inequação. Mais uma inequação, número 4. Bom, nós vamos aplicar a propriedade distributiva primeiro, ó. 2 que multiplica, abre colchetes, x. Aqui vamos aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes x, isso dá 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Fecha colchetes, menor que zero. Dentro desse colchete, nós temos termos semelhantes. Nós temos que reduzir esses termos semelhantes aqui, ó. X é termo semelhante com 3x, então a gente pode reduzir esses termos. E agora nós vamos aplicar de novo a propriedade distributiva. Então vamos ficar com 8x menos 6 menor que zero. Esse menos 6, ele pode passar para o outro lado, você pode fazê-lo aparecer do outro lado, positivo, não tem problema nenhum. Menos 6 vai para o outro lado, vai 6 positivo. Agora observe que aqui, ó, eu tenho 8x positivo, não é necessário multiplicar por menos 1. Basta dividirmos ambos os membros da desigualdade por 8. Ou seja, o 8 pode aparecer do outro lado dividindo. Então, x é menor que 6 oitavos. Agora, não esquece que sempre que possível, você deve simplificar a fração. Nesse caso aqui, nós vamos simplificar a fração por 2. Vamos dividir numerador e denominador por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Portanto, todos os valores menores que 3 quartos são soluções dessa inequação. Questão 5. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva aqui inicialmente. Vamos ficar com 8x menos 4 mais 5x mais 15 menor que menos 2. Reduzindo os termos semelhantes, teremos 13x e aqui, ó, menos 4 mais 15
Isso vai dar mais 11 menor que menos 2. Esse 11 que está de um lado positivo pode aparecer do outro lado negativo. Ficamos com 13x menor que menos 13. Passando aqui para cima, observe que onde está o ladinho que está a nossa incógnita é positivo. É necessário multiplicar por menos 1? Não. Você pode passar aquele 13 para o outro lado, dividindo. Não tem problema nenhum. Então, vamos ficar com x menor que menos 1, pois a divisão de menos 13 para 13 dá menos 1, resolvida a nossa inequação. Exemplo 7. Luiz, e quando aparece dessa forma que está aí, ó, com frações? Bom, existem várias maneiras de você fazer quando aparecem frações assim. Uma maneira de você fazer é reduzir o mesmo denominador. Calcular o MMC entre esses denominadores aí que são diferentes, não são todos iguais. Embaixo desse 8 aqui, ó, tem o número 1, tá legal? Denominador 1. Bom, o MMC entre 2 e 3 é 6. É necessário que você saiba calcular MMC entre números naturais. Então, o novo denominador, ele vai ser 6. E agora o que a gente faz? A gente divide o novo denominador pelos antigos. Ó. 6 dividido por 2, isso dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. E 6 dividido por 1, 6. E agora a gente vai multiplicar lá em cima. Ó. 3 vezes x, isso dá 3x. 2 vezes x, isso dá 2x. Tá vendo aqui, ó? 3 vezes x, nós vamos obter aqui 3x. 2 vezes menos x, aqui vai ficar menos 2x. E 6 vezes 8, isso dá 48. Como os denominadores são iguais em ambos os membros da nossa desigualdade, nós podemos cancelar os denominadores. E agora nós vamos ficar com a seguinte situação. 5x menor que x mais 48. Da onde saiu esse 5x, Luiz? Saiu daqui, eu somei 3x mais 2x. Da onde saiu esse x, Luiz? Eu subtraí aqui, ó, 3x menos 2x, que dá 1x. E agora a gente pode resolver normalmente a nossa inequação do primeiro grau. Passei esse x aqui, que estava positivo de um lado, foi para o outro lado negativo. 5x menos 1x, isso dá 4x menor que 48. O lado onde está o x, observe que ele é positivo. Então, posso, sem medo de errar, dividir ambos os membros por 4, ou seja, esse 4 vai aparecer do outro lado, dividindo. Então, x vai ser menor que 12. Tá aí. Podemos proceder desta forma. Exemplo número 8. Observe no exemplo número 8 que nós temos duas frações, uma no primeiro membro da nossa desigualdade e outra fração no segundo membro da nossa desigualdade. Se você quiser, você pode multiplicar cruzado, pois ambos os denominadores são positivos, está vendo? Então, nós podemos reescrever essa inequação dessa forma, ó. Esse 2 que está de um lado dividindo vai aparecer do outro lado multiplicando. E esse 4, que também está de um lado dividindo, vai aparecer do outro lado também multiplicando. Agora vamos aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, dos dois lados em ambos os membros da nossa desigualdade. Vamos ficar com 2x menos 4 menor que 8x mais 4. E agora, Luiz? Quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro. 2x menos 8x, isso dá menos 6x. 4 mais 4 dá 8. Continuando aqui em cima, ó, vamos
ter que multiplicar, vou até repetir aqui a desigualdade, vamos ter que multiplicar toda a nossa desigualdade por menos 1. Por quê, Luiz? Porque observa que do lado negativo, do lado da incógnita, aparece o sinal negativo. Então é interessante você multiplicar por menos 1. Mas, Luiz, eu não poderia também dividir tudo por menos 6? Sim, também pode. Em vez de você multiplicar por menos 1, você também pode, se você quiser, dividir ambos os membros da desigualdade por menos 6. Mas não esqueça, nós estamos dividindo uma desigualdade por um número negativo, então o sinal da desigualdade ele deve ser invertido, tá bom? Você pode fazer isso aqui, ó. Dividir tudo por menos 6, já inverti também, já mudei o sentido da inequação. E aí observe que você vai ficar com o x de um lado, por quê? Porque esse menos 6 pode ser cancelado com esse menos 6, e no segundo membro nós vamos ter menos 4/3. Por quê? Eu simplifiquei a fração aqui, ó, por 2, dividindo o numerador e denominador por 2, e aí encontramos as soluções da nossa inequação do primeiro grau. E aí, fez sentido para você a solução dessas inequações do primeiro grau que nós apresentamos na nossa lista de exercícios aí para você? Então, assista o vídeo novamente, pega lápis e papel, resolve antes da gente. Você tem uma maneira diferente de resolver alguma dessas inequações aí que nós resolvemos? Deixe no seu comentário aí. Professor Luiz, resolvi de uma maneira diferente, achei o mesmo resultado, resolvi dessa forma, não é? Entre em contato com a gente, fala pra gente se esse conteúdo foi interessante para você, se você gostou dessa aula, dê um like aí no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, com um colega da escola, um parente, um primo, outras pessoas que tenham interesse nesse assunto. Grande abraço e até a próxima aula.